Linda, e aí, você vai sair de férias, né? Já tá vendo tudo, pacote de viagem, tá pensando no que vai levar, o que colocar na mala. Claro, tudo isso é muito importante. Mas tem um item que você deve olhar com todo carinho pra ele, pra que as férias deem certo do começo até o fim, que é o seu carro, caso você vá viajar de carro com a sua família, né? E a Marise Dalino tá lá embaixo com o Henrique Pereira, ele é engenheiro mecânico, e ele vai dar informações importantes pra gente sobre como deixar o carro tinindo pras férias. Não é isso, Marise? Bom dia, linda. Exatamente. Bom dia novamente, Regiane. A gente tá mais que pronto com o carrão aqui para mostrar todo o processo de manutenção que você precisa averiguar. O Henrique Pereira, ele é engenheiro mecânico da Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade, como a Regiane já falou, e a gente vai começar aqui a falar do motor. O que a gente precisa averiguar antes de viajar? Então, acho que o principal componente de um carro hoje é o motor, logicamente, mas muitos outros componentes são importantes com relação à segurança. No motor, eu acho que a pessoa tem que estar atenta ao trocas de óleo, quando esse óleo deve ser trocado, ver o seu manual. Se ele vai viajar e está quase próximo à troca, faça a troca antecipadamente. Também é importante a substituição dos filtros, ar, óleo e combustível, que são os 3 filtros que sujam, entopem, então eles estão precisando ser trocados também nas quilometragens recomendadas pelos fabricantes. Os líquidos em geral, o líquido de arrefecimento que vai resfriar o motor precisa ser completado quando necessário, se não necessário, estando no nível, está ok. O reservatório de partida a frio é onde vai a gasolina. Se a pessoa estiver utilizando álcool no carro, ele vai precisar dessa gasolina para partir de manhã. Então é interessante manter ele com gasolina, senão de manhã pode ficar até difícil de partir. Claro. E logicamente os líquidos fluidos de óleo e o fluido de limpador para-brisa, porque também sair com o carro e ter uma sujeira no vidro e não poder limpar, as pessoas acabam esquecendo desses fluidos. Então, em geral, no motor é importante estar com o óleo em dia e todos os fluidos completados. E tudo isso, a gente falando em manutenção, a gente precisa ir atrás de um profissional para fazer isso. Não adianta você dar uma olhadinha, tá bom, tá tudo certo, e vai e acontece alguma coisa no meio da estrada e acaba estragando a viagem, né? E os pneus e as rodas, o que a gente precisa olhar? Olha, com relação às rodas, sempre é interessante ver se elas estão íntegras, não estão quebradas, amassadas. E se isso estiver acontecendo, é importante procurar também uma área específica, um profissional de rodas, para ver até se há necessidade da troca da roda ou só o reparo. Completando com a roda, você tem o sistema de freio, que você só vai lembrar dele quando você precisar parar o carro efetivamente. Coisa que é muito importante. Então, é importante você estar também junto a um mecânico, ou uma concessão, uma pessoa de confiança, verificando o disco de freio, as pastilhas e a troca das pastilhas, que também deve ser feita a cada número de quilômetros, dependendo do desgaste dela. E o desgaste a gente consegue sentir na hora que está freando, você vê que tem um chiado maior, né? Isso, alguns carros avisam que essa pastilha está sendo desgastada, outros não. Então é importante sempre estar olhando com uma certa antecipação para que esse desgaste não acabe estragando o próprio disco de freio. Então, a cada 5.000 quilômetros, pede para o mecânico dar uma olhadinha nas pastilhas e ver se há necessidade de trocar. Então não espera o freio arranhar, porque nem todo carro a gente pode ter, né, essa dica e esse aviso que ele dá. Em relação ao alinhamento do carro, porque às vezes quando você está dirigindo, ele trepida um pouco ou você sente puxar para um lado. O que a gente precisa fazer? Então, com relação à trepidação, que é aquele volante balançando, geralmente numa faixa de velocidade, é o balanceamento das rodas que devem ser olhados, porque se você desbalancia, ela cria essa vibração no sistema que acaba sendo transmitido para a direção. E com relação a estar puxando por um lado, você pode estar com algum problema na tua suspensão, está deslocada, o carro está andando por um dos lados e o pior, o teu pneu está sendo desgastado de forma irregular. Então é muito importante, principalmente antes da viagem, junto com essa verificação, passar numa empresa de abalanceamento, alinhamento e fazer esse sistema. Essas empresas geralmente acabam olhando o resto da suspensão para ver se está tudo em ordem, se você não tem um vazamento de amortecedor, se você não tem molas rebaixadas, se você não tem uma peça trincada. Então é muito importante você estar dando uma verificada em alinhamento e balanceamento. Enfim, uma revisão bastante interessante de suspensão e na área de motor. Você vê que não é uma revisão simples que você tem que fazer, é necessário checar tudo que compõe o carro, né? E aqui atrás a gente vai falar um pouquinho do sistema elétrico, que é tão importante na hora que de repente você vai fazer uma mudança de faixa, ou à noite também que você não enxerga o carro na frente, você está acelerando. Conta um pouquinho pra gente. Então parece simples e é simples de ser revisado,
E é um dos itens de segurança de maior importância. Freio, mudança de direção nas pistas, a tua luz de brake light, tudo isso tem que estar funcionando para que você mantenha a sua segurança e a segurança dos outros. Vamos lembrar que a partir de julho existe uma lei que obriga você a andar com os faróis acesos na estrada, mesmo durante o dia. Então é importante que você esteja com as lâmpadas funcionando. É simples, é só pedir para alguém te ajudar, vai acendendo as lâmpadas por ordem, vai usando pisca ou pisca-alerta e verificando se todas as lâmpadas estão acesas. Isso já no começo de julho eu tenho essa lei. Isso, no início de julho agora entra a lei em vigor, ela já está colocada, mas ela passa a ser uma lei rigorosa agora nesse mês, onde você tem que nas estradas andar com os faróis baixos acesos. Independente do horário. Independente do horário. Isso é uma questão de segurança. Claro, não só segurança, né, gente? Vem aqui que a gente vai falar dos itens obrigatórios, que na hora de viajar, por muitas vezes, ainda mais aqui em São Paulo, tem muito furto de step. E por muitas vezes a gente esquece de olhar, vai, viaja, e quando você vai ver, não tá o step lá. Além da presença do step, como você falou, por conta de roubos, temos que verificar se a pressão do ar, da mesma forma que nos pneus está correta, que o step também esteja com pressão e não esteja murcho ou furado. Então isso é mandatório quando você passar no posto de gasolina, fizer o abastecimento, fazer a regulagem dos pneus. Esse é um dos itens mais importantes até para consumo de combustível. Um pneu desregulado, ele gasta mais consumo, ele dá um consumo maior no veículo. E um pneu regulado, ele te ajuda nesse ponto. Então é importante olhar, inclusive, do step, a regulagem dos pneus. Geralmente, nos carros, existem etiquetas que apontam qual é a especificação da pressão dos steps. Caso você não encontre, porque o seu carro já tem alguma idade, porque alguém tirou, o manual do proprietário tem todas essas informações, não só do estado geral do carro, como da pressão do step. E lembrando que é importante, como você te vinha dizendo, a presença não só do step, mas da roda, da chave de roda, o macaco, se ele está funcional, abre, fecha. Geralmente a pessoa nunca usa o macaco, quando vai usar ele está travado por uma corrosão, alguma coisa do tipo. Então dá uma verificada se o teu triângulo está em ordem, as ferramentas no porta-mala e uma boa viagem. Uma boa viagem. Tá Além de todas essas dicas que a gente passou, você tem algo a mais em relação à segurança para passar para os nossos telespectadores? Olha, eu acho que é muito Maris, importante. espera só um pouquinho, minha linda, que eu volto segurança. já e o Henrique passa essa recomendação pra gente já, tá bom? Até porque eu tenho uma pergunta pra fazer pro Henrique e a gente já volta a falar sobre isso, tá bom? Então tá bom, Rê, fica esperando. Importante, até já, Maris, importantíssimo. Percebeu quantos são os itens? Não dá pra vacilar não, gente. Agora